Fala pessoal, nessa aula de hoje o nosso bate-papo é sobre movimento circular e é uma das matérias mais queridinhas do Enem e eu vou ajudar você a entender de uma forma bem simples como o movimento circular pode te ajudar a compreender uma série de fenômenos e vai ajudar você na sua prova, beleza? Então vem comigo, essa aula é para você. Faremos 3 aulas específicas sobre introdução no movimento circular, transmissão do movimento circular, vamos falar um pouquinho sobre o vetor aceleração, comentar um pouquinho sobre a aceleração centrípeta. E aí galerinha, beleza? Nosso bate-papo hoje, aqui nessa tela, é sobre o movimento circular, por isso eu já coloquei este grande círculo aqui ao lado, para a gente compreender um pouquinho sobre a estrutura básica do movimento circular e quais são as grandezas que estão por trás deste movimento, ok? Então, aqui na tela, nosso bate-papo hoje é interpretando o movimento circular. Aqui ao lado eu vou mostrar para vocês uma simulação de um objeto, que eu fiz ali um quadradinho, né, um losango na verdade, que vai transitar ali naquela trajetória e eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó, este movimento, tudo bem? Eu fiz uma seção de uma circunferência ali que eu chamei um trechinho de A até B, claro, não peguei a circunferência inteira, porque eu quero mostrar para vocês o que tem de importante dentro do movimento circular. Então esse movimento curtinho já dá para a gente entender aí o que é necessário no movimento circular, perfeito? Então a primeira coisa ali de A a B, de A até B, é que abriu um ângulo ali, né, entre aquelas duas setas que estão representando o raio dessa circunferência, ali abriu uma seta. Essa seta é importante, né, esse ângulo é importante, porque ele vai ser utilizado para representar a velocidade angular, que falaremos daqui a pouquinho sobre ela, perfeito? Então já indiquei ali o ângulo φ, perfeito? Mas também, ao mesmo tempo que eu indiquei esse ângulo φ, a bolinha, o objeto, né, ele também percorreu um comprimento ali dentro do arco de circunferência, que eu vou chamar de ΔS por convenção, tá joia? O que aconteceu aqui, professor? Aconteceu que agora a gente tem duas velocidades diferentes, duas, tá? Uma medida pelo ângulo e a outra medida pelo comprimento, todas baseados ali no intervalo de tempo. Então, ou seja, no tempo em que o objeto se moveu, eu abri um ângulo e abri um comprimento aqui. Eu posso medir a velocidade pelos dois processos, perfeito? Então, a primeira equação vermelha que apareceu ali, a gente chama de equação da velocidade angular. Ou seja, o ômega, né, a primeira letrinha lá da esquerda, ela representa pra gente a variação de ângulo dividido pelo tempo. E o seu nome, velocidade angular. Teremos uma tela ali daqui a pouquinho, especial, só para falar dela, tá joia? E a que apareceu aqui em cima de mim é convencional, é velocidade espaço por tempo, né? Eu pego o comprimento ali, né, e meço em relação ao tempo. E aí, só um detalhe importante, no movimento circular, essa velocidade normalmente ela é chamada de velocidade linear, tudo bem? Ela é a escalar média convencional mesmo, tá joia? Mas aqui ela leva um nome diferente, em alguns exercícios pode aparecer a palavrinha velocidade linear, ok? E aí, vamos para a próxima tela que eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a estrutura básica dessas equações, tá joia? Aqui na tela seguinte, meus caros, vamos falar um pouquinho de uns conceitos importantes. Então, antes da gente discutir ali as equações, o que é velocidade linear, o que é angular, a equação que junta elas, a gente tem que entender 2 conceitos fundamentais para trabalhar com coisas cíclicas. O que significa isso, professor? Tudo que é cíclico, por exemplo, movimento circular, a onda, né, uma onda, né, lá nos conceitos de ondulatória. Esses 2 conceitos que eu vou colocar aqui em cima são importantes, tá joia? O primeiro chama-se período. O que é período, professor? Período nada mais é do que o tempo necessário para que se completa um ciclo, tá joia? E no sistema internacional ele é medido em segundos. Então, por exemplo, vamos usar alguns conceitos do dia a dia que a palavra período aparece. Por exemplo, período de translação da Terra em torno do Sol. Ou seja, é o tempo que a Terra leva para completar uma volta em torno do Sol. Por isso é chamado de período, tá joia? Período de translação. Ela leva 3,65 dias aproximadamente. Perfeito. Período de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. É o tempo que a Terra leva para completar uma volta em torno do seu próprio eixo imaginário. Leva aí mais ou menos 24 horas. Então a palavra período está sempre associado a tempo para um ciclo, perfeito? O segundo conceito, que está aparecendo em vermelho, chama-se frequência. Frequência e período são contrários, eu já vou
classificar isso para vocês, tá? Mas frequência nada mais é do que o número de ciclos que um movimento completa por unidade de tempo. O que significa isso, professor? Tá primeiramente aqui em cima. Olha essa sigla aqui em cima, RPS, rotação por segundo. Então o que significa isso? É o número de voltas que um brinquedo, uma roda, uma engrenagem, não importa. É o número de ciclos que ela completa por segundo, tá? Na verdade pode se medir por minuto, pode se medir por hora, tá joia? Mas no sistema internacional a gente convenciona sempre o segundo, tá? Então a gente vai trabalhar bastante com RPS, rotação por segundo, que popularmente é chamado de Hertz, tá joia? Vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com o movimento circular, mas o conceito de frequência é importante. Por exemplo, uma estação de rádio, nós temos aí uma rádio preferida sua, por exemplo, aparece lá 100 MHz, né? Você sintoniza a frequência de 100 MHz. O que significa esse 100 MHz? Mega, milhão, tudo bem? Hertz, repetições por segundo. 100 milhões de repetições por segundo. Então a onda que provém dessa rádio que está passando, vagando aqui pelo ar, ela se repete 100 milhões de vezes por segundo, tá? O que difere uma rádio FM, né, frequência modulada, o que difere uma rádio de outra, exatamente são suas frequências. Por isso que você sintoniza 100 MHz é uma rádio, 104 MHz é outra rádio, porque é outra frequência, tá joia? Bem simplesinho mesmo. Existe um fator de conversão, vou colocar aqui ao meu lado agora, que converte RPM para RPS. RPM é bem convencional. RPM, por exemplo, lá no conta-giro do motor do carro, lá no painel do carro, a rotação do motor é medida em rotações por minuto. A rotação lá 2.000 RPM, 3.000 RPM. Então são 3.000 rotações por minuto, tá joia? Então pode acontecer do probleminha apresentar para você a medida em RPM e no cálculo é necessário você colocar em Hertz, em RPS. De RPM para Hertz você divide por 60, ou seja, 60 rotações por minuto é a mesma coisa que uma rotação por segundo, tá joia? Só dividir por 60, tá? E o contrário você multiplica, não é muito convencional fazer uma conversão contrária, mas caso precise, é simples, tá? 1 minuto tem 60 segundos, por isso o fator 60 ali de conversão, tá joia? E a primeira equaçãozinha que apareceu lá no cantinho à esquerda, né, de vocês, T igual a 1 sobre F significa que período e frequência são contrários. O que significa isso, professor? Quanto mais rápido eu giro uma coisa, maior a frequência, porque mais voltas por segundo eu vou completar. Isso quer dizer que o tempo de uma volta fica pequenininho, porque se ela gira muito rápido, o tempo cai. Então frequência e período são sempre inversamente proporcionais. Sobe um, cai o outro, sobe o outro, cai o um. Tudo bem? Então sempre contrários. Aquela equação ali representa o símbolo de inversamente proporcional. T igual a 1 sobre F, período é o inverso da frequência. Perfeito? Super simplesinho, tá joia? Não é uma equação para decorar, é assim para entender, tá joia? Mas vamos lá, trabalharemos isso em exercícios mais para frente um pouco nas aulas aqui no canal, tá joia? Na próxima telinha, pessoas, vamos falar um pouquinho sobre a linear. A linear é a velocidade que está aparecendo aqui em cima em azul, também chamada de velocidade escalar média, certo? Então ali em cima a variação de espaço linear, medida em metros pelo sistema internacional. Ali embaixo a variação de tempo, né? Ou seja, medida em segundos pelo sistema internacional. E o V é a velocidade que a gente chama de velocidade linear ou escalar média, que para o sistema internacional será medido em metro por segundo. Essa velocidade aqui, gente, não é muita novidade, né? Ela é clássica, vamos dizer assim, né? Ela é o conceito básico lá de Galileu, lá do nascimento da física, tá joia? Então aqui não tem muito mistério. Aqui na próxima tela a gente tem a angular. A angular pode ser novidade. Então cuidado, porque a angular nada mais é do que a variação do espaço angular, ou seja, a variação do ângulo, tudo bem? Só que medido em unidade de tempo também. Só que tá vendo aqui ali em cima na variação de espaço angular? Não apareceu o grau, apareceu o radiano. É porque o Sistema Internacional da Física ele não usa o grau como referência. A bolinha girou 30 graus por segundo. Tá errado? Não, está certo. Tá joia? Só que a física não aceita o grau, ela aceita o radiano. O que é o radiano? O radiano tem um valor próximo aí de 57,3 graus, aí é o valor aproximado, tá? Ele é uma constante, assim como o π tem valor próximo de 3,14, o radiano tem valor de 57,3 graus. Então, quando fala assim, um corpo girou 1 radiano por segundo, significa que ele girou
57,3 graus por segundo, tá? O conceito de radiano você encontra em aulas específicas em algum canal de matemática, né? Mas só para você entender o que é um radiano, tá? Só para não deixar esse dado jogado aqui aleatoriamente, um radiano ele acontece quando o raio e o arco têm valores iguais. Ou seja, eu tenho um raio de 1 metro e tenho um arco de 1 metro no movimento circular, por exemplo. Se é 1 para 1, aqui no meio, aonde tem a abertura, 57,3 graus é chamado de um radiano. Professor, se eu colocar tipo 2 metros e 2 metros, vai dar o mesmo ângulo? Vai dar o mesmo ângulo, é isso mesmo, tá joia? Então, o radiano é quando o arco e o raio, valores iguais, vai te dar um rad, tá bom? Que é o 57,3 graus, tá joia? E o ômega ali, então, vai ser o que a gente chama de velocidade angular, que, consequentemente, é medida em radiano por segundo, tá joia? Então, se eu falar assim, a partícula está girando 1 radiano por segundo, 57,3 graus por segundo, tá joia? Super simples, vai na fé, não tem erro, beleza? E aqui na próxima tela, eu quero colocar para vocês a equação geral do movimento circular, que é a equação que une, né, a velocidade linear com a velocidade angular. O v é a velocidade linear, o ômega é a velocidade angular, e quem faz a ligação entre elas a gente chama de raio, que é medido em metros, tá joia? Então essas três grandezas que estão aqui em cima se unem pela equação geral do movimento circular. Professor, o que essa equação faz para mim, tá? Eu não fiz a demonstração dela aqui por questão de tempo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, mas é uma demonstração super simples, uma equação super simples de chegar nela, tá joia? O que essa equação faz para mim? Ela faz a conversão da velocidade angular, medida em radiano por segundo, pela linear, que é medida pelo comprimento. De uma forma geral, você pode pensar o seguinte: vai no parquinho lá no gira-gira, por exemplo, no parque de diversões, né? Ou no parquinho no playground mesmo. Coloca uma pessoa ali no gira-gira e começa a girar. Se a pessoa estiver girando muito rápida e de repente ela não conseguir segurar ali no brinquedo, a tendência é que ela, se ela escapar do brinquedo, ela vai voar em linha reta, tá? É a velocidade linear, tudo bem? Então você consegue calcular, por exemplo, a partir de uma rotação, que eu uso a velocidade angular, o lançamento, que seria a velocidade linear, tudo bem? Então existe uma relação íntima, direta, entre a rotação e o lançamento, que é o v, tá joia? Então essa equação ela converte velocidade angular em velocidade linear, e o raio tem um papel muito importante. Vai fazer mais sentido para vocês na próxima aula desse canal, que eu vou falar um pouquinho sobre a transmissão do movimento. O raio ele tem um papel fundamental aí na transmissão. E aqui na próxima tela, vamos deixar claro para vocês as 4 equações que são essenciais para a gente resolver problemas que envolvem essa entrada nesses conceitos iniciais de movimento circular. Então a primeira, velocidade linear, já foi apresentada, né? A segunda ali, roxinho, a angular, que é a variação do ângulo sobre tempo. A terceira, verdinha ali, cálculo do perímetro de uma circunferência. Professor, nós vamos tratar de movimento circular, eu vou precisar medir o comprimento de uma circunferência em alguns exercícios. Perfeito! 2 vezes π vezes r, tá joia? Então, a equação verdinha ela pode aparecer, ela pode ser necessária aí em alguns processos, tá joia? E a última ali embaixo também já foi comentada aqui nesse vídeo, frequência igual 1 sobre t, frequência igual 1 sobre período, tá? Com essas 4 equações dá para fazer muita coisa no movimento circular, acredite se quiser, a base do movimento circular está aqui, tá? Além delas, a equação geral que eu mostrei na tela anterior também é necessária para fazer a conversão de velocidade linear ou angular de uma forma mais rápida, tá joia? Mas vamos dizer que com essas 5, então, nós temos aí praticamente tudo, né, que eu preciso saber de movimento circular para resolver qualquer exercício, beleza? Então, eu queria primeiro agradecer vocês aí pela força que estão dando, né? A Loja Store é a loja que patrocina o meu canal, é a loja que está dando uma força bem bacana. Eu fico com meu agradecimento aqui. Dá aquele like pra gente, seu like ajuda bastante o meu canal, dá uma força e anima a gente a fazer e trazer mais conteúdos para vocês, tá? E tô feliz aí, estamos chegando a 700, passamos, né, nessa gravação aqui, nós passamos de 760 inscritos no canal e agora está completando 4 meses, né, que esse canal foi divulgado, né? Então, bacana, muito obrigado, queridos, aquele beijo no coração e até a próxima linha de transmissão de movimento circular. Vai na fé, pessoas, fui!